Boa noite, boa noite. Eu vou colocar o assunto à live. Vamos descobrir o seu biotipo. É sobre isso que eu vou falar hoje. Vamos descobrir o seu biotipo. Deixa eu fixar o assunto da live. Nós vamos falar hoje sobre os 5 biotipos, sobre os 5 temperamentos, sobre esses 5 padrões. Esse será o assunto da live de hoje. Eu venho prometendo essa live já há algum tempinho. Algumas pessoas já me pediram para falar dos biotipos já há algum tempo. Então eu estava prometendo esse conteúdo. Ai, tem uns bichinhos aqui por causa do softbox e fica aqueles bichinhos de luz, sabe? Então sejam muito bem-vindos a uma live de domingo. Hoje eu decidi fazer essa live unicamente pelo Instagram. Então vamos lá, direto ao assunto. Essa live aqui ela vai ser muito direta. Eu vou me apresentar porque sempre tem gente nova aqui no perfil. Meu nome é Alessandra Perduca e eu sou uma das desenvolvedoras desse método incrível de acupuntura que não utiliza agulhas. Esse método ele já existe há mais de 25 anos. Foi minha mãe e eu que desenvolvemos esse método. E nós ajudamos pessoas, tanto terapeutas, profissionais da saúde, pessoas comuns, a tratarem doenças, sejam físicas ou emocionais, com acupuntura sem agulhas nas mãos. Esse é o nosso grande diferencial do método, porque ele se aplica no microsistema que existe na mão. Aqui na mão existe um grande potencial energético capaz de equilibrar o corpo de uma forma muito simples e muito rápida. Isso que eu vou trazer hoje faz parte do nosso conteúdo, por quê? Porque entender a respeito do biotipo, tanto das pessoas que você atende, quanto do seu, vai te dar muita clareza na hora de você entender quando surgem conflitos emocionais, quando surgem doenças físicas, porque sim, por incrível que pareça, cada pessoa ela tem uma certa predisposição, isso é determinado pelo seu biotipo. Então vamos lá, gente. Essa live, na verdade, presta atenção nisso que eu vou falar. Isso daqui não é uma live, tá? Como assim, Ali, não é uma live? Isso daqui é uma conversa. Então, hoje nós vamos conversar. Eu vou explicar algo e eu preciso que vocês interajam comigo. Como assim? No momento que eu começar a trazer características de um determinado biotipo, você vai falar assim: ai, Ali, eu me identifico, eu sou assim. Se você não se identifica, certamente você conhece alguma pessoa dentro dessas características que eu vou explicar. Então ficou claro? Isso daqui hoje é uma conversa. Eu não vou ficar aqui saindo vomitando apenas conteúdo e conhecimento, sim, isso também, mas eu gostaria muito que você interaja comigo, que você converse comigo. Isso aqui não é apenas uma live, e sim uma conversa. Então, à medida que eu for explicando cada um dos 5 biotipos, e eu garanto para você que você vai se identificar com alguns deles, então você vai colocar aqui: nossa, Ali, eu sou assim, eu me identifico. Ou se você não se identifica, certamente você conhece alguma pessoa com essas características. A gente pode sim falar sobre as características físicas também, mas nós vamos focar principalmente nos aspectos, no temperamento, na personalidade e nos aspectos físicos, na predisposição de cada um deles. Então nós temos 5: madeira, fogo, terra, metal e água, certo? Então vou começar explicando cada um deles. Mas antes de começar, eu preciso trazer aqui um contexto para que você entenda, sem aprofundar muito, para não deixar a live muito chata, muito teórica, porque afinal aqui, tudo que eu explico aqui no meu perfil, eu explico com muita simplicidade, para que qualquer pessoa consiga entender e trazer isso para a sua vida e aplicar. Porque de nada vale você ter o conhecimento teórico, e na hora que você traz isso para a sua vida, para os seus atendimentos, isso não faz o menor sentido. Então, nesse caso, o conhecimento para mim é em vão, ele quando não é aplicável, tanto nos atendimentos quanto na sua vida. Então, para você entender a respeito dos biotipos, eu preciso que você entenda o seguinte: desde o momento que você nasce, desde o momento que
você é concebido, nesse exato momento, a sua mente ela começa a interagir com o mundo, certo? Desde que você está, inclusive, no útero da sua mãe. Boa noite para quem está entrando agora. Podem interagir, podem colocar os comentários, à medida que eu for explicando os biotipos, coloca ali se você se identifica ou se você conhece alguém que é assim. Então, a nossa mente ela começa a interagir com o mundo. Se a gente considerar que nós formamos a base do nosso temperamento nos nossos primeiros anos de vida, se a gente considera isso, então no momento que surge algum conflito, você concorda que nós precisamos olhar lá para trás. Por quê? Porque é logo nos primeiros anos de vida que a sua mente, que o seu temperamento ali, ele está sendo moldada. Então imagina que você ouviu lá na sua infância que a sua mãe falava com você, nossa, como você é burro. Quando você estava estudando, por exemplo, e aí você não conseguia entender, nossa, como você é burro, você não é capaz, menino, você é insuportável. Eu ouvi muito isso. Tô falando isso porque eu ouvi muito isso. Nossa, você é insuportável. Nossa, você não dá conta de fazer nada direito. Então, tudo isso que você ouviu lá atrás, pelos seus pais ou pelas pessoas que conviviam com você, isso ficou aqui na sua mente armazenado, certo? Por quê? Porque foi isso, ó. A Teca também ouviu bastante isso. Você é insuportável, gente, eu ouvia isso muito. Então, tudo isso foi penetrando na sua mente, na sua psique, foi tudo isso penetrando e isso continuou influenciando a sua vida. Por quê? Porque isso é como uma espécie... Imagina um mantra. Sabe o que é um mantra? Aquelas frases que a gente fica repetindo, né? Mantra. Por exemplo, Om Mani Padme Hum, que é um mantra do budismo, é um mantra que você fica repetindo. Então, todas essas informações que ficaram armazenadas na sua mente, que quem foi que armazenou tudo isso? Na maior parte, as pessoas mais próximas, seus pais, a sua mãe, seus irmãos, então eles falavam para você tudo isso. E eles ficam aqui na sua mente. E na maioria dos casos são como... Isso criam barreiras, eu vou explicar. Imagina, nossa, como você é burro, menino, nossa, você não é capaz. Então, você fica repetindo o tempo todo, a sua mente, ela fica trazendo esses mantras, vum, 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 o tempo todo, e mesmo que você não perceba. E isso é claro que influencia a sua vida. Mesmo que algumas vezes você escute essas vozes, que não são vozes, é como se fossem mantras, mas é a sua mente subconsciente, isso irá influenciar a sua vida, acredite você ou não. E isso, Ali, hoje eu ouço. Legal, Silvana, que bom, aquele dia não estava dando. Então, isso vai influenciar a sua vida. Por quê? Porque são coisas que a sua mente ela fica repetindo. Você está fazendo algo e você pensa, nossa, você não consegue fazer nada direito, porque essa informação foi lá atrás. Então, no momento que surge algum conflito na sua vida hoje, eu preciso olhar lá para trás, porque é nos primeiros anos de vida que foi moldada a sua mente, que foi ali que você desenvolveu o seu biotipo, certo? Então, alguns clássicos, inclusive, da medicina chinesa, eles falam que o nosso biotipo ele já é pré-estabelecido antes mesmo do nosso nascimento. E para mim isso faz muito sentido. Por quê? No momento da concepção, o que acontece? Você traz a energia da sua ancestralidade, isso nós chamamos de energia ancestral e ela fica armazenada no rim. A energia ancestral dos seus pais, dos seus bisavós, avós, enfim, tudo isso e também a sua consciência. Então, antes mesmo de você nascer, e isso explica porque algumas crianças já nascem com algumas doenças. E o que isso tem a ver com o biotipo, Ali? Tem tudo a ver. Por exemplo, crianças que elas já nascem com o biotipo fogo, elas podem ter, desde muito novas, já problemas cardíacos. Ou até mesmo nascer com o cordão enroscado. Se você nasceu com o cordão enroscado, acredite que o seu biotipo predominante é o biotipo fogo. Se você nasceu com alguma doença ligada aos rins, por exemplo, alguma doença congênita,
o seu biotipo é o água. Se você nasceu com algumas doenças relacionadas ao fígado, é porque o seu biotipo ele é o madeira, certo? E assim por diante. Obrigada, Matheus. Maravilhosa. Boa noite quem está entrando agora. Então, ficou claro tudo isso, gente? Então, sempre que nós precisamos tratar, ir um pouco mais fundo no tratamento, ir um pouco mais fundo e entender como que eu funciono e por que eu me comporto dessa forma, nós precisamos aprofundar um pouco mais no biotipo e voltar lá atrás, que é quando o nosso biotipo ele começa a se moldar. E é justamente essas informações que a nossa mente ela armazenou e tomou como verdade que irão moldar o nosso temperamento, certo? E também o nosso corpo. Por quê? Porque o nosso corpo nada mais é do que a parte mais visível da nossa mente. Se eu tenho esses mantras, essas informações aqui, isso será enviado para o meu corpo constantemente. E isso que vai configurar o meu corpo, dando uma forma específica. E é por isso que, através da forma física, eu consigo identificar qual o biotipo de uma pessoa. Certo? Dito tudo isso, vamos lá começar com madeira, fogo, terra, metal e água. Como eu falei no começo da live, eu quero que vocês interajam. Isso aqui não é apenas uma live que eu vou sair vomitando conteúdo. Eu quero que vocês conversem comigo. Conversa comigo, me conta se você se identifica e me conta se você conhece alguém com essas características. Então a gente vai começar com o meu biotipo, que são os mais chatinhos de todo. Bora lá, gente. Então, biotipo madeira. Presta muita atenção. Como são as pessoas do biotipo madeira? São pessoas que gostam de trabalhar. Ai, se gostam de trabalhar. São pessoas muito executoras. Sabe aquela pessoa que executa? É uma pessoa, a pessoa do biotipo madeira, elas são motivadas. Por que elas têm muita energia? Por que elas não cansam nunca? Sabe aquela pessoa que fica o dia inteiro trabalhando, trabalha 12 horas por dia, chega em casa e ainda tem energia para fazer muita coisa e aí fala para o parceiro ou para a parceira, e aí, o que a gente vai fazer hoje à noite? Aí a pessoa olha para ela, meu Deus, você não cansou, criatura? Olha a quantidade de coisas, você trabalhou 10, 12 horas por dia, você ainda tem vontade de fazer coisas. Essas são as pessoas do biotipo madeira, extremamente trabalhadoras. A Aloha aqui tá falando, sou exagerada. Então vamos lá que eu vou continuar. Deixa eu terminar aqui. Agora vocês já vão falar se identificam com alguns deles. A pessoa do biotipo madeira, sabe? Isso que eu ia falar. Por que eles têm muita energia? O que impulsiona essa energia física que eles têm? A testosterona e a raiva. Como assim, a raiva? Assim, porque a raiva ela é uma emoção primitiva. Quando eu utilizo essa raiva no aspecto positivo, isso vai me impulsionar para ir atrás das coisas que eu quero. Agora, a raiva no aspecto negativo vai fazer com que eu seja uma pessoa agressiva, verbalmente e inclusive muitas vezes fisicamente. E é por isso que as pessoas do biotipo madeira, quando em desequilíbrio, elas são extremamente irritadas. Essa é uma característica principal das pessoas do biotipo madeira. O William tá falando, eu era muito. Deixa eu ver aqui que outros comentários. Característica principal das pessoas do biotipo madeira, tá? Executoras, não cansam nunca, tem muita agilidade. Pensa numa pessoa que consegue fazer 1000 coisas ao mesmo tempo e com muita agilidade. Por quê? De onde vem essa agilidade que eles têm? Como são pessoas extremamente competitivas e não no sentido ruim. Porque algumas pessoas pensam, como ela é competitiva, tá sempre competindo com os outros. Mas o fato de ser, esses bichinhos, o fato das pessoas madeiras serem pessoas competitivas não é algo ruim, porque ela compete com ela mesma, ela quer ser melhor a cada dia. E como ela compete, muitas vezes até com os outros, quando ela está em desequilíbrio, e como ela está sempre competindo, por isso que ela desenvolve uma agilidade para fazer as coisas. Ela acaba fazendo as coisas com muita agilidade e ela quer fazer rápido. E ela quer se livrar dessa tarefa o quanto antes possível. Sabe por quê?
Porque ela sempre tem muitas coisas para fazer e quanto antes ela for descartando tudo, nossa, vai ficar aliviada. Então, quanto antes eu terminar, vou fazer tudo com agilidade, ufa, ainda bem. E se ela tem muitas coisas para fazer, ela vai ficar extremamente ansiosa. Por quê? Porque ela tem muita coisa para finalizar, então ela precisa acabar tudo isso rápido. Acontece muito comigo. Eu entendo outras pessoas, 3 pessoas ao mesmo tempo, aqui ela tá dizendo que ela atende. Tá, mas isso, presta muita atenção. Eu sou o biotipo madeira, mas eu tomo extremo cuidado com isso, porque quando a gente está fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, às vezes você não consegue colocar o seu foco nisso e você acaba não aprofundando muito nessas coisas, tá? São pessoas que têm uma libido muito alta, na maioria dos casos, mas Ali, tanto homens quanto mulheres. E pelo fato de ter a libido muito alta, costumam ser pessoas muito sensuais. Eles trazem essa sensualidade em tudo que eles fazem. Não é consciente. É algo muito natural do biotipo madeira, essa sensualidade. Mas Ali, o meu biotipo, ele é madeira, mas a minha libido ela não é alta. Por quê? Porque o seu elemento, o seu biotipo madeira, ele está em desequilíbrio. E eu já vou falar sobre isso. Existe uma predisposição. Por quê? Porque como eu uso muito esse elemento, então as chances de ele entrar em equilíbrio serão maiores. Eu dei esse exemplo na imersão que eu fiz, estou acompanhando os comentários, tá? Isso aqui é uma interação entre vocês e eu. Interajam se você está se identificando com o biotipo madeira. Imagina que você tem 2 carros, tá? Imagina que você tem 2 carros e aí você usa muito um carro. As chances desse carro que você usa muito estragar são maiores daquele outro carro que você não usa muito, certo? Então, se eu sou do biotipo madeira, eu uso muito mais esse elemento, certo? Então, é por isso que a gente tem uma predisposição a entrar em desequilíbrio mais. As pessoas do biotipo madeira têm uma tendência maior a serem irritadas, terem muito mau humor, dores de cabeça, insônia, mulheres com problemas na menstruação, ou menstruações abundantes, ou menstruação com coágulos, ou menstruação dolorosa e muita dor, principalmente nessa região da cervical, muita tensão muscular. A Maria tá falando, eu sou madeira. Legal que você já se identificou. Qual outra característica do biotipo madeira? São pessoas que ela não tem paciência com a lerdeza da saiu um aviso aqui, parece que a internet tá ruim, não sei, mas vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Coloca ali, porque pausou a live. Então, o biotipo madeira tem muita preguiça com pessoas lentas. Eu pareço madeira, William, legal. Agora com os aspectos físicos eu já vou falar e aí vai ficar mais claro para ver se você se identifica com madeira. Voltou, certo, Kátia? Obrigada. O que eu tava falando mesmo? Já me dispersei. Sobre... o que era, gente, que eu tava falando? Ah, da preguiça. Que elas têm preguiça de pessoas lentas. Ela não consegue lidar com isso. Por exemplo, se ela pede para você fazer alguma coisa e você está demorando em fazer isso, ela vai falar, ah, não, mas peraí, deixa lá que eu faço. E é por isso que muitas vezes ela acaba fazendo muita coisa e com isso ela se sobrecarrega, porque ela não tem paciência para esperar que os outros façam. E segundo, porque ela não gosta de depender de ninguém. São pessoas extremamente livres, independentes desde muito novas. Desde muito nova, uma criança que vai ser muito livre, ela não gosta de ser podada, ela precisa de liberdade. Precisam de liberdade. E se você tenta podar uma pessoa madeira, por exemplo, num relacionamento, imagine que você se relaciona com uma pessoa do biotipo madeira e você tenta ser muito controlador com essa pessoa, ai meu Deus, a coisa não vai dar certo. E ao contrário também, se você está namorando com um homem madeira. Eu sou assim, quando tenho algo para fazer, não tenho muita paciência com a lerdeza das pessoas, então você acaba fazendo. Mas é necessário você abrir espaço e deixar que as pessoas também façam do seu jeito e um pouco mais devagar. Isso o madeira ele consegue fazer quando está em equilíbrio, quando não, ele não tem paciência. São pessoas que gostam de liberdade, como eu falei antes. São pessoas que precisam dessa independência. Então, uma pessoa do biotipo madeira,
Possivelmente ele saia de casa com uma idade muito nova. Por exemplo, eu saí de casa, eu fui morar sozinha com 18 anos. Isso é muito comum das pessoas do biotipo madeira quando em equilíbrio. Não quer dizer que eu estava em equilíbrio naquela época, nada disso. Mas eu sempre gostei de ter liberdade, de ter as minhas próprias coisas, enfim. Isso e algo muito importante, presta atenção. Ó, vamos lá. Biotipo madeira. Quem representa a madeira, atenção nisso que eu vou explicar. Quem representa a madeira é a árvore, certo? A árvore, ela está plantada onde? Na terra. Então, a árvore, para se reproduzir, ela precisa de uma terra fértil. Se a terra não é fértil, essa árvore, ela vai crescer fraquinha, os galhos, eles não vão abrir muito. Não vai ser uma árvore saudável, tá? Se a terra não é fértil, a terra representa a mãe. Então, se a pessoa do biotipo madeira não foi bem cuidada, não recebeu o amor da sua mãe, é uma pessoa que vai ter muita dificuldade para se desenvolver, tanto pessoalmente quanto profissionalmente. São pessoas que não vão crescer e se desenvolver tanto se ela teve conflitos com a mãe, se ela não se sentiu cuidada. Ali, mas todo mundo precisa da mãe, precisa do pai. É claro que sim, mas ela terá maior dificuldade. Tem pessoas que não foram nutridas ou cuidadas pela mãe, mas acabam se desenvolvendo. Mas a pessoa do biotipo madeira terá uma maior dificuldade, muita dificuldade para se desenvolver. São pessoas que, quando a mãe não deu esse cuidado, elas vão demorar para se desenvolver profissionalmente. Ela não vai conseguir ganhar dinheiro se ela não resolve as coisas com a mãe, certo? Então, encerrou o biotipo madeira, já vi que alguns se identificaram. Como são fisicamente essas pessoas? Costumam ter os músculos muito definidos, mesmo quando eles não fazem atividade física, a musculatura fica muito definida. A pele não costuma ser muito branca, é uma pele mais ou menos como a minha, assim, mais escurinha, certo? E são pessoas também eles são todos proporcionais fisicamente, mas a característica principal é músculos definidos e traços bem marcados. Os olhos, eles podem ser um pouco puxadinhos também. Vamos lá, biotipo madeira fogo. Vamos ao biotipo fogo. Gente, eu adoro as pessoas do biotipo fogo, são pessoas tagarela. Sabe aquela pessoa que não cala a boca um minuto? Eu tenho um pouquinho de fogo no meu temperamento, dá pra perceber, porque são pessoas extremamente comunicativas. Eles dominam a arte de comunicar, eles gostam de se aproximar das pessoas, têm o dom das pessoas, sabe? São pessoas que falam o tempo todo, conversam com todo mundo, têm facilidade para fazer amigos. As pessoas gostam de ficar perto delas, por quê? Porque são pessoas divertidas, são pessoas otimistas, estão sempre de bem com a vida, porém, claro que tem aspectos negativos. Qualquer um dos biotipos terá como ele se comporta no aspecto positivo e como ele se comporta no aspecto negativo, ou seja, em equilíbrio ele se comporta de uma forma, em desequilíbrio de outra. Isso que eu estou explicando aqui é a raiz, é a base de cada biotipo, porém, você, eu ou qualquer pessoa, nós não somos apenas um, nós somos uma mistura deles, mas sempre tem um que sobressai mais. Então, possivelmente, você se identifique mais com um. Pessoa do biotipo fogo. Tagarela, fala pelos cotovelos, são pessoas divertidas, elas têm uma predisposição a sofrer com TDAH, por quê? Tem uma mente muito agitada, é uma predisposição muito grande a sofrer com ansiedade, com agitação, pessoas extremamente agitadas. Uma pessoa do biotipo fogo, ela não consegue meditar, salvo que ela tenha algum outro biotipo muito forte. A pessoa do biotipo fogo não vai conseguir meditar, porque tem muita agitação na mente. É uma pessoa que ela tem uma mente hiperativa. Isso não vai deixar ela, né, sentar ali 5, 10 minutinhos para meditar, porque existe muito... Como é que é o fogo? Trazendo os aspectos do fogo, como que é o fogo? O fogo, ele dá calor, por isso que as pessoas gostam de ficar perto de uma pessoa. Fogo dá calor, é movimento, é agitação. E é assim que é uma pessoa fogo.
E essa característica, ela traz desde a infância. Lá na infância, são crianças extremamente inquietas, que estão sempre aprontando. Meu sobrinho, o Cadu, ele é assim. Sabe aquela criança que você não pode tirar o olho um segundo, sem exagerar? Você tirou o olho um segundo e ele já está aprontando. Meu sobrinho, ele é assim, não dá. Então, crianças do biotipo fogo... Ai, tem um bichinho aqui, gente, tá me incomodando. Crianças do biotipo fogo, elas são inquietas, aprontam o tempo todo, elas não param quietas um minuto, certo? São um pouco birrentas às vezes, choram com muita facilidade, por quê? Porque elas têm essa instabilidade no humor e isso é levado também para a vida adulta. Uma pessoa do biotipo fogo, ela vai estar aqui dando as gargalhadas, rindo, e daqui a pouco ela vai estar chorando. Isso é normal numa pessoa do biotipo fogo. Ninguém tá colocando aqui... Ai, tem comentários aqui, eu não vi. Tô chegando atrasada, não tem problema quem chegou atrasada, depois volta e assiste o começo da live. Não tava passando os comentários, mas agora sim, quem se identificou com o biotipo fogo? Vai ficar gravada. Quem se identificou com o biotipo fogo? Pessoa que fala muito, extremamente agitada, é o tipo de pessoa que ela não tem problema em ir sozinha em algum lugar, por exemplo, porque ela sabe que ela vai chegar lá e vai sair cheia de amigos. Ela tem facilidade para socializar, para comunicar, para fazer amigos. São pessoas otimistas, porém tem um lado ruim. Essa instabilidade emocional, essa agitação pode causar muito ansiedade e doenças cardíacas. A Kátia está falando, eu me identifiquei em parte. Eu sou um temporal terrível. Eu tenho um pouquinho do biotipo fogo. Então, essas pessoas, elas têm uma predisposição, como eu falei antes, a sofrer com TDAH, por causa dessa mente muito agitada que elas têm. E essa agitação, ela vem lá da infância. Perdi um pedaço, não tem problema, tá? Essa live, ela vai ficar gravada. E elas têm também uma predisposição a terem doenças cardiovasculares, problemas no metabolismo. Por quê? Porque essa aceleração, isso vai acabar acelerando o metabolismo, também pode causar problemas na tireoide, enfim, muitas doenças. Mas principalmente ansiedade, TDAH, muita agitação. Essa agitação em excesso, é claro que vai fazer mal para o corpo. Vamos lá, biotipo terra. Se identificou com o biotipo fogo? Já vi que algumas pessoas sim. Biotipo terra. As pessoas do biotipo terra são calmas. Falam devagar. Eu me identifico um pouco, tenho bastante ansiedade. Mas que você tenha ansiedade não quer dizer que você seja do biotipo fogo, tá bom? Eu sou tagarela sim. Aquelas pessoas que não calam a boca um minuto, certo? Tem dificuldade, ela não consegue ficar de boca calada, gente, ela simplesmente não consegue. Se você tapa a boca dela, ela vai querer falar com as mãos, porque é uma necessidade que ela tem de se expressar, é uma necessidade de expressar, de colocar tudo para fora. Tem pessoas, tem biotipos que eles têm dificuldade em expressar aquilo que ele sente, biotipo fogo não. Ele vai falar com muita facilidade o que ele sente, como ele está se sentindo. Ele gosta de falar dos sentimentos, adora, adora. O biotipo terra, já olhando esse aspecto, ele tem muita dificuldade em se abrir para as pessoas que ele não conhece. São pessoas que aparentemente, porque às vezes essa calma ela não é real, são pessoas que aparentemente são calmas, são pessoas muito mais devagar, são pessoas mais lentas. A mente delas, ela funciona mais devagar e tem uma certa letargia também física. São pessoas que se movimentam mais devagar. Já eu, por exemplo, já sou um pouco mais agitada, já me movimento mais assim. Mesmo quando eu estou em equilíbrio, a minha tendência, a minha predisposição é de agitação. Eu sou do tipo que não tem medo de ficar sozinha, converso com Deus. Então isso, em parte, é, Georgina, o elemento fogo presente na sua vida, pelo menos predominante. Então o biotipo terra, eles têm também uma tendência a ganhar peso, porque por acúmulo de umidade.
Eles gostam muito de comer, gente. Adoram comer. E adoram comer o quê? Pãozinho, o docinho, o bolo, a bolacha. Eles gostam de comer farinhaços, farinhas. Adoram. E adoram comer doces. São pessoas gulosas. Que ela vê ali do tipo... Ela vê uma coisa doce, algo bom para comer, ela não vai conseguir dizer que não. Porque são pessoas gulosas. E ela, como ela tem uma facilidade para ganhar peso, aquele tipo de pessoa que diz, nossa, mas eu não como nada, eu engordo com água. E de fato isso acontece, porque o metabolismo delas é um pouco lento. Por isso que elas têm uma... a Maria tá falando que eu sou assim, Madeira. Elas têm uma facilidade para ganhar peso. Isso se deve se aprofundar muito nos aspectos do baço, que traz essa densidade para o corpo. E ao trazer densidade, é por isso que elas são pessoas mais lentas. Sempre que eu acumulo umidade no meu corpo, isso vai me causar inchaço. Por exemplo, eu não sou do biotipo terra. Mas quando acontecem algumas coisas, por exemplo, eu me preocupo em excesso, ou eu começo a ingerir alimentos que causam umidade, isso vai fazer com que eu retenha líquido, eu fique mais inchada, as pernas inchadas, e percebo que eu tô pesada. Isso é excesso de umidade. E esse excesso de umidade nas pessoas do biotipo terra é normal e é permanente. Por isso que elas têm uma predisposição a serem mais gordinhas, a ganhar peso. Mesmo quando ela é magra, ela vai ter uma estrutura forte. Aquele tipo de pessoa que você olha e é forte, a estrutura é uma estrutura grande. Eles têm músculos, mas não é definido como madeira. Tem músculos grandes, mas não tão definidos. E os músculos, eles são fortes. É uma pessoa que parece um caminhão de carga, literalmente um caminhão de carga. E essa fortaleza que eles têm não é somente física, mas é também aquilo, porque são pessoas que elas têm uma... Como é que eu vou explicar isso? Que elas têm uma fortaleza emocional muito grande. Elas podem enfrentar problemas muito graves e ela vai conseguir lidar com isso com fortaleza. Ela é uma pessoa forte emocionalmente. Já outros biotipos não conseguem lidar com a metade das coisas que ela lida e é uma pessoa muito forte também. A minha voz tá mudando? Não sei. Será que é a internet, gente? Vocês estão me ouvindo bem? O William tá falando, até agora eu sou madeira e terra. Eu sou magro. Por causa do seu madeira, você ainda continua sendo magro. Tá? A Kátia tá falando, eu sou terra. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Se cortar, vocês falam, mas a princípio a internet tá tudo bem. As pessoas do biotipo terra são as mais tranquilas dos 5 biotipos. São as mais calmas, Mas às vezes essa calma, ela não é interna. Essa calma, às vezes, é como ela quer se mostrar. Porque o que acontece? Como ela tem dificuldade em expressar aquilo que ela sente, então muitas vezes ela acaba guardando, aí chega um momento que acontece que ela explode. Isso é muito comum. Você olha para uma pessoa do biotipo terra e você olha, nossa, essa pessoa ela é calma, como ela lida bem com as situações, olha o problema que ela está enfrentando e ela consegue lidar com isso com muito equilíbrio. Mas internamente não é assim. Muitas vezes ela fica guardando, aí chega um momento que explode. E aí surge um monstro. Quando você vê ela explodir, ela joga tudo para fora e aí ela vira um monstro. Fora os desequilíbrios que essa questão de guardar pode gerar. São pessoas que têm uma tendência a sofrer com diabetes, como eu falei, com sobrepeso, com doenças metabólicas também. Então, como eu falei antes, são pessoas muito mais tranquilas que as pessoas do biotipo madeira, mais tranquilas que as pessoas do biotipo fogo. São pessoas extremamente metódicas. Vamos lá, vou te dar um exemplo. Imagina, entrou um bichinho aqui na minha água. Tem os bichinhos de luz aqui, sabe? Aqueles por causa do softbox. Imagina que ela tá ali sentada num lugar, ou que tem um negocinho torto ali. Meu Deus, ela vai olhar para isso e ela vai falar,
Ah, mudança de voz é por causa do Instagram. Não sei, gente, talvez esteja flutuando na internet, mas desde que você esteja me ouvindo, tudo bem. Então ela vai olhar, ela é muito, ela tem toque. Além de ser metódica, extremamente organizada, o guarda-roupa dela vai ser assim, ó, tudo separado, dobradinho, tudo separado por cores. Ela vai escolher aqui, ó, aqui tem as camisetas, aqui tem as blusas, tudo separadinho. O escritório dela vai ser extremamente organizado. Ela é extremamente metódica, chega a ser até chata. Quando em desequilíbrio, essa questão metódica vai ao extremo de virar um toque. Então ela não consegue ver nada fora do lugar. Ela senta e começa a organizar tudo, sabe? Ela não quer deixar nada fora do lugar. Ah, tá acontecendo em todas as lives, entendi. Então é alguma atualização do Instagram, pessoal. Certo? O Instagram ele faz direto atualizações. Há um tempo atrás as lives estavam durando 10 minutos e caía. Quando um quadro na parede está torto, você não consegue lidar com isso. Eu também não. Quando eu vejo um quadro torto, eu preciso ir lá arrumar. Eu não tenho do meu tipo terra. Só que esse toque, ele faz mal e vai ao extremo. A pessoa ela fica incomodada com isso, quando tem bagunça, coisas fora do lugar. Em equilíbrio, ela consegue lidar com isso, mas quando não, isso vira toque. Isso vira toque. E esse toque, é claro que vai causar... Então, tá acontecendo em todas as lives. Depois eu vou assistir o replay, vou ver como é que fica a minha voz. Mas enfim... Ficou claro como são as pessoas do biotipo terra? Que mais? Qual a predisposição que ela tem? Elas têm uma predisposição... Gente, eu lembrei de uma situação que aconteceu na imersão. Semana passada, sábado passado, eu dei imersão. E a Cacau, que é uma aluna, ela é o tipo de pessoa assim, ó. Como ela não conseguia ainda enxergar todo o processo, isso gerava muita intranquilidade nela. Por quê? Porque ela precisa ver todo o processo para depois começar a fazer. É assim que funciona a cabeça do biotipo terra. Imagine que você fala, Ali, o nosso destino é lá naquele lugar, nós vamos chegar lá. Então, eu vou falar, tá, eu preciso chegar lá, beleza, vamos indo, que eu vou vendo qual que é o melhor caminho e tá tudo certo. A pessoa do biotipo terra não consegue fazer isso. Antes de sair, ela vai olhar todo o caminho, o trajeto, ela vai ver, é melhor por aqui, por aqui, e depois que ela vai até lá. Antes, ela não consegue sair do lugar se ela não tem todo organizado na cabeça dela, se ela não sabe o passo a passo para chegar lá. Se ela não tem o controle disso, ela fica muito intranquila e isso gera muita ansiedade. Por quê? Por causa dessa questão muito metódica. Ela precisa ver o processo todo para depois fazer. Vamos para o próximo. Eu já falei sobre as doenças que ele tem predisposição. Diabetes, tem muita disposição, pessoas que têm uma predisposição a sofrer com diabetes, fadiga, muito cansaço, letargia. Quando em desequilíbrio ela perde o foco, ela não consegue se focar. E facilidade também para ganhar peso, como eu falei antes. Então já falamos do madeira, fogo, terra, vamos ao metal. Essa live ela vai ficar gravada, depois você assiste o começo, quem chegou agora. Como que são as pessoas metal? São pessoas muito introspectivas, pessoas extremamente observadoras, são pessoas que elas têm a necessidade de entender as coisas. É por isso que eles gostam de ler, de estudar, para quê? Para entender as pessoas. Se ele está trabalhando com algo, ele vai a fundo em todas as questões. Por quê? Porque ele precisa entender como que as coisas funcionam. É uma necessidade muito grande de entender as pessoas, o mundo. Se ele está participando num projeto, ou em alguma atividade, ou se ele está estudando algo, ele vai a fundo, porque ele precisa entender as coisas. E pelo fato dele querer sempre entender as coisas, é que são pessoas que se tornam muito observadoras. Ela vai observar tudo, vai te observar, vai te analisar. São pessoas muito analíticas. E essa característica de observar
Algumas vezes é boa e tem um lado muito ruim, sabe por quê? Porque quando uma pessoa do biotipo metal, ela se relaciona com outras pessoas, até mesmo com pessoas da família, como ela tem uma capacidade analítica muito grande e ela observa muito, ela vai saber quais são seus pontos frágeis. E se ela precisar em algum momento, né, te atacar, ela vai lá no fundo e ela vai saber onde exatamente o seu tendão de Aquiles. Porque ela tem uma capacidade muito grande de, como é que fala em português isso? De captar as pessoas, né? Ele é muito observador, a pessoa do biotipo metal, então ele capta as pessoas, ele entende como que as coisas funcionam. Deixa eu ver o que o William tá falando. Eu observo todo mundo. Também sou assim, William. O meu biotipo metal, ele é 20%, eu acho. O meu mais alto é o biotipo madeira. Ai, Ali, como que eu sei o meu biotipo, as porcentagens? É feito através de uma análise. É isso que eu ensino para os meus alunos na formação. Eles aprendem não somente as características que eu estou explicando aqui para vocês, mas eles vão bem mais a fundo nos aspectos emocionais também, nas doenças, e também eu ensino eles a fazer uma análise. Essa análise é feita através das partes físicas, da mão, do formato do rosto. Olhando para a mão e para o rosto de uma pessoa, a gente já consegue identificar qual o biotipo predominante. Então, se eu olho para uma pessoa e eu olho as mãos delas e o rosto, eu já consigo entender como que ela pensa, como que ela sente, como que ela se comporta e até mesmo entender qual a predisposição que ela tem a sofrer com certas doenças. Tá travando aqui o Instagram, mas enfim. Acho que deve ser essas atualizações que o Instagram tá fazendo. Biotipo metal, como eu falei, são pessoas introspectivas, elas têm uma necessidade de entender as coisas, é por isso que são observadores natos, são muito analíticos e são muito críticos. Pensa numa pessoa crítica. Quando em desequilíbrio, é aquele tipo de pessoa que está criticando todo mundo toda hora. E algumas vezes ele não verbaliza, muitas vezes ele está criticando somente com o pensamento. Ele entra num lugar e já está criticando Deus e todo mundo, o lugar, a comida, a decoração, enfim, são pessoas extremamente críticas. Deixa eu ver aqui que o William está falando. As pessoas que são muito justas, que dão importância à justiça, são mais o quê? Madeira. A pessoa madeira, ela não pode com injustiças. É uma coisa que eu preciso trabalhar mais em mim, é isso. Quando eu vejo uma injustiça, é algo que me ferve o sangue. Então, talvez esse senso de justiça tenha a ver mais com o biotipo madeira. O terra também. O terra, pelo fato de ele ser assim, de cuidar das pessoas, ele também vai ter uma certa, quando ele vê uma situação ali de injustiça. Tá bom? Mas vamos lá, metal, que outra característica do metal? Eles têm uma tendência a sofrer com bronquite, asma, pneumonia, desde criança inclusive, são crianças que lá na infância, aquele tipo de criança que dá um ventinho e ela já ficou gripada, são crianças muito branquinhas, crianças frágeis, crianças que o pai tem que brigar, come menino, come menino, come menino, porque são crianças, na maior parte dos casos, desde que tenham esse biotipo predominante, magras, branquinhas de pele, que vivem gripadas. Se você tem algum filho, algum sobrinho que é assim, pode ter certeza que ele vive gripado e que ele pode ter uma predisposição a sofrer com asma, bronquite, isso se já não nasceu. Meu irmão tem esse elemento metal e ele é muito do elemento fogo, e ele desde criança ele vivia gripado, vivia doente e eu nunca adoecia. Porque o biotipo madeira tem muita resistência física, isso é uma coisa que eu esqueci de falar, muita resistência física. Então não adoece. Já o biotipo metal vive doente, com gripe. Oi, Bia, saudade de você. Vamos lá, passou os comentários ali, não vi. Ficou claro como são as pessoas do biotipo metal? Então são críticas. Na adolescência, eles podem ter problemas de espinha. Na maioria dos casos, ele vai ter umas espinhas. Pensa em espinhas. Eu tive muita espinha na minha adolescência. Isso me causou, tremendo problema de autoestima.
E nossa, tinha muitas espinhas, era horrível, gente, ainda mais nessa idade, na adolescência. Alguém conhece alguém assim com essas características? Você conhece alguma criança com essas características? Magrinha, de pele branca, que dá um ventinho, ela já fica gripada, que ela já nasceu até mesmo com alguma doença, com asma, com bronquite. Então, o temperamento, o biotipo principal é o biotipo fogo. Todos eles, cada um deles tem como ele funciona em equilíbrio e em desequilíbrio. As pessoas do biotipo metal, elas são extremamente inteligentes. São muito inteligentes porque, como eu falei antes, são pessoas que gostam de estudar, eles têm a necessidade de entender as coisas, então é por isso que eles leem muito, observam muito para poder entender como que as pessoas são, como que o mundo funciona. Eu estou envolvida nisso, eu quero entender como isso aqui funciona e ele vai a fundo. Ele vai a fundo nesses aspectos. Vamos lá para não me estender. Tô bronzeada, Bia, você acha? É verão, né, minha amiga? Verão. Então vamos lá. Madeira, fogo, terra, metal e água. O elemento água por último. Como que são as pessoas do elemento água? Elas têm uma tendência também a são pessoas mais fofinhas, são inchadinhas e demasiadas. Diferente das pessoas do biotipo terra. É o tipo de pessoa mais cheinha que quando você faz assim, olha, o dedo ele entra. Por quê? Porque elas são demasiadas, certo? Ela tem uma tendência maior, assim, mais fofinha. Pessoa do biotipo água, elas são pessoas muito maleáveis. Vocês lembram do Bruce Lee? Vocês lembram do Bruce Lee que ele falava Be water, my friend? Seja água, meu amigo. Seja água por quê? Porque se você coloca água dentro de uma garrafa, ela vira a garrafa. Se você coloca água dentro do copo, ela vira o copo. Então a água, como que é a água? Ela é maleável. A água ela é sólida, ela é líquida, ela é gasosa. E a pessoa do biotipo água também é assim. Ela se adapta facilmente às mudanças. Ela se adapta facilmente às situações. Ela é uma pessoa que, nossa, pode passar de uma situação boa, ruim, ela vai se adaptar muito facilmente, quando em equilíbrio, certo? Quando em equilíbrio ela vai conseguir fazer isso. O aspecto negativo da pessoa água é que é uma pessoa que... Nós temos aqui duas pessoas água, tá? Uma pessoa água que ela é muito dominante, inclusive muitos políticos são a maior parte dos políticos, eles acabam desenvolvendo muito esse elemento água. Por quê? Porque eles são meio ditadores, eles querem dominar o povo. A maioria dos políticos são assim, a maioria, não todos, claro. Então, os políticos, eles desenvolvem muito essa característica de dominar. E como que eles dominam? Através do medo. Por quê? Porque quando uma pessoa fica com medo, é mais fácil de você dominar ela. Então a pessoa do biotipo água, ela tem essa característica. Como ela tem uma coisa muito forte e às vezes uma segurança interna muito grande, mas se ela tenta te dominar é porque internamente ela está insegura, ela tem medo. Você representa uma ameaça para ela. Uma pessoa água, quando ela é segura, ela não vai fazer isso, entende? Ela não vai precisar te manipular através do medo. Quando em desequilíbrio, é isso que ela faz. E eu sei que agora ninguém vai dizer, eu sou assim. Mas certamente você conhece alguma pessoa que é assim do elemento água. Aquela pessoa que você vê que tem uma segurança, aparentemente, tá? E ela é muito dominadora. É muito dominadora. Ela te domina porque ela faz com que você tenha medo de algumas situações ou até mesmo dela, para que assim ela possa te manipular. É claro que esse é o aspecto negativo do água, mas o água tem um aspecto muito bom, que são pessoas extremamente altruístas, gostam de ajudar os outros, são pessoas, quando em equilíbrio, gostam de ajudar os outros, é uma pessoa que se conecta, que vai na intensidade da emoção, pessoas profundas, assim como a água. E quais são as doenças que eles têm predisposição a sofrer? Vamos lá. Um aspecto também do biotipo água, muito do água, é que eles têm uma incredulidade tão grande. Qualquer coisa que você fale, ele vai desconfiar e ele vai estudar para ver se isso de fato faz sentido para ele e é verdade.
Não quer dizer que seja desconfiada, mas ele vai estudar, vai procurar no Google, na internet, em livros, para ver se isso que você está falando é verdade. Então, é uma incredulidade que eles têm muito grande. É por isso que ele vai atrás de informações para ver se isso é verdade. Eles têm uma tendência, até mesmo de crianças, são crianças que podem nascer com doenças congênitas, doenças de malformação óssea, doenças neurológicas. E ao longo da vida, se ela não desenvolve quando criança, pode ser adultos que sofrem com osteoporose, costumam ter muita dor na lombar, todas as doenças relacionadas com o rim. Problemas na memória também, Alzheimer e principalmente doenças renais também. Elas têm uma predisposição a sofrer com doenças renais, porque são todas as doenças do rim. Então, nós explicamos hoje, claro que de uma forma um pouco mais superficial, esse conteúdo vai muito além das características físicas de cada biotipo e através de uma análise você consegue identificar. Mas me conta aí, se você conhece alguma pessoa com algum desses biotipos, é muito fácil identificar quando eu trago características da infância. Inclusive, uma coisa que eu esqueci de falar, que eu tinha muito isso, uma criança, a pessoa do biotipo metal, criança, principalmente, ela pode fazer xixi na cama quando criança. Eu fazia xixi na cama. E uma criança que faz xixi na cama é porque ela se sente insegura, porque ela tem medo, e principalmente da mãe. Ou porque ela está vivendo alguma situação na vida dela, no contexto familiar dela, que ela tem medo e ela se sente insegura. Isso pode acontecer muito com o biotipo metal. Eu fazia xixi na cama. E eu tinha medo da minha mãe, gente, porque a minha mãe era uma mãe bem brava. Mas é claro que as nossas mães, elas não fazem nada por mal, apenas com o intuito de nos cuidar e porque o que elas sabem fazer, elas sempre estão dando o seu melhor. E eu não sou mãe, eu escolhi não ser mãe. Deixa eu ver os comentários aqui. Eu vou deixar essa live gravada? Oi, Bia, vou deixar essa live gravada. Se você chegou agora, assiste o comecinho para você entender um pouquinho mais a respeito de cada um dos biotipos. E se você está assistindo o replay dessa live, coloca aqui embaixo nos comentários com qual biotipo você identificou. Se você atua profissionalmente, se você é terapeuta profissional da saúde, entender a respeito do biotipo das pessoas, dos seus pacientes ou dos seus clientes, vai te ajudar a entender mais a fundo, a ir mais a fundo no tratamento. Porque você começa a observar aspectos e coisas que aconteceram lá na infância, que é lá que surgem a maior parte dos nossos conflitos. E mesmo as nossas doenças físicas, elas têm uma ligação com algum contexto emocional. Tudo começa aqui. E as coisas que eu armazenei ao longo da minha vida, isso me geraram ali memórias, como eu falei. Então essas memórias, esses traumas, essas memórias principalmente, a minha mente ela fica repetindo isso, por isso que eu repito alguns padrões, é por isso que eu trago medos, é por isso que eu me comporto de determinada forma e é muito necessário voltar lá atrás e tratar isso. Então, a respeito, quando você trata e entende o biotipo da pessoa que você atende, além de tratar doenças físicas e emocionais, você consegue com que essa própria pessoa, através do autoconhecimento, ela se entenda para quê? Para poder curar. Que esse é o nosso propósito. É para isso que a gente está aqui. Para aprender, para crescer e para curar. Pelo menos é isso que eu acredito. Deixa eu ver o comentário aqui que passou, eu não vi. Ai, passou um comentário aqui, eu não vi, gente. Deixa eu ver, vou voltar. Cheguei agora. Quem chegou agora, no problem. Volta no começo e assiste a live. Nem senti a hora passar. Legal, fico feliz, Nancy. Então é isso aí. Um beijo grande. Eu te vejo no próximo domingo. Essa semana, eu não sei se eu vou começar essa semana, gente. Talvez a semana seguinte ou essa semana eu vou começar a fazer um atendimento por semana. Tá? Fica de olho aqui no meu Instagram, nos meus stories, vai todo dia lá nos meus stories e vê os meus stories, porque além de conteúdo eu vou falar qual será o dia que eu vou fazer atendimento. Eu vou começar a fazer atendimento também. O rim, deixa eu ver o que tá falando aqui. O rim, lombar, medo, exatamente.
Sim, o medo é uma emoção que ressoa, é uma emoção que conecta com o rim. Por isso, quando uma pessoa ela tem medo de alguma situação, o medo muito intenso, isso vai afetar a saúde e o equilíbrio do rim, causando sintomas, como por exemplo, dor na lombar. Se você tem dor na lombar, é necessário olhar para o rim. Descobri que a sua mãe é brava. Sim, é brava. Continua sendo. E ela sabe disso. Mas tá tudo certo. Ela sabe disso. E além do mais, ela é de Áries, gente. Eu não sei se você entende de astrologia, mas como eu falo brincando para as pessoas, não queira ter uma mãe de Áries. Mas a minha mãe também tem muito amor no coração. Muito amor no coração. E é por isso que eu sou essa pessoa maravilhosa e modesta, né, gente? Então é isso aí, gente. Vou terminando por aqui. Um beijo grande. Lembra de ficar de olho aqui nos meus stories, que eu vou começar novamente a fazer atendimentos aqui no Instagram, tá? Beijo, tchau, tchau. Boa noite pra vocês.